Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o posicionamento do planeta Vênus na casa 1 do zodíaco. Então, a gente está iniciando aqui essa série de 12 vídeos que vão falar sobre o planeta Vênus em cada uma das 12 casas do zodíaco. A gente vai iniciar aqui pela casa 1, a casa de Áries, casa do planeta Marte, né? Então, eu trouxe aqui dois mapas de exemplo para a gente conversar um pouquinho sobre as características que as pessoas que possuem o planeta Vênus na casa 1 vão ter, tá? Claro que sempre depende do restante do mapa, né, das conversas que esse planeta Vênus faz com outros planetas e tudo mais. Mas a gente consegue detectar aí algumas características desse planeta dentro da casa 1. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui um mapa de Vênus na 1 em Escorpião, e aqui a gente tem uma Vênus na casa 1 em Aquário, tá? Vamos lá. Independente do signo, o planeta Vênus na 1, ele sempre vai trazer um tom de beleza para a pessoa, tá? São pessoas que comumente chamam a atenção pela sua beleza, pelo seu brilho. São pessoas assim que elas têm uma luz muito forte, tá? É um pouquinho diferente do Sol na casa 1, que também vai ter essa característica de luz, de brilho, né? São pessoas assim que têm aquela presença forte. A Vênus, ela é um pouco mais delicada, né? Vênus é um planeta que está falando de harmonia, de beleza, é uma energia feminina, né? É um planeta do amor, ele rege tanto Libra quanto Touro, então também a gente não pode esquecer que a Vênus na casa 1, ela tá completamente fora de casa, porque uma das casas dela é a casa 7, que é justamente uma casa oposta à casa 1, tá? Então a Vênus na casa 1, só que o que que acaba acontecendo? Isso acaba fazendo com que ela se destaque na casa 1. Tem um contraste aqui na casa 1, tá? Que é uma casa de aparência, é uma casa que vai falar de como a nossa energia é expressada no mundo, a nossa postura no mundo, a nossa presença. É a casa em que o mundo externo entra em contato com a gente. Então, a Vênus na casa 1, ela vai sim ter, ela vai se destacar, tá? São pessoas que têm uma presença tem uma beleza aí, assim, que chama bastante atenção de cara, tá? É como se. Porque é isso, né? Casa 1, casa de Marte, é uma casa de Áries, é uma casa que tende a ter. Ela não é naturalmente, tá? A casa 1, ela não é uma casa delicada, porque é a casa que eu chego no mundo e a gente chega no mundo quando a gente nasce, né? É a casa do nascimento, né? O bebê, quando ele nasce, ele não é delicado, né? E não deveria ser, né? Ele nasce chorando, ele chega chegando, né? Então a casa 1 ela tem essa característica assim, digamos assim, genuína, né? Aquela coisa é, forte, né? Aquela intensidade. E a Vênus ela traz uma delicadeza. Então são pessoas que se destacam pela sua delicadeza, pela sua harmonia, pelo seu olhar que presta muito atenção no outro. Sim, a Vênus tem essa característica e na casa 1 ela não perde isso, tá? E são pessoas, outro ponto interessante, assim, da Vênus na casa 1, porque o que a gente tem que entender, tá? Vênus é um planeta receptivo, tá? É um planeta que recebe e ele tem sim uma certa. Ele é um planeta passivo, ele não é um planeta ativo como Marte, né? E é um planeta que vai falar sobre facilidades. Então, são pessoas que elas têm facilidades, e aí isso sim vai depender do signo que a Vênus se encontra, né? Uma Vênus em Aquário na casa 1, tudo bem, nesse mapa aqui a gente tem bastante Capricórnio, ascendente Capricórnio, né? Mas tem um Mercúrio aqui no ascendente. Normalmente, a Vênus em Capricórnio na 1 são pessoas que vão ter uma facilidade aí de fazer contatos, de fazer amigos, de se relacionar de maneira interpessoal,
tá? A Vênus, ela facilita coisas. Ela facilita e ela quer facilidade. Então, são pessoas que não ficam dando murro em ponta de faca. Completamente diferente da natureza da casa um. Se fosse um Marte na casa um, que é o dono da casa, para a gente entender esse contraste, né, da Vênus com a casa um, que é a casa de Marte. Marte, ele dá murro em ponta de faca, sim. Ele tem essa coisa de querer, sabe, de guerrear e às vezes forçar umas coisas mesmo, assim. A porta tá fechada, eu vou dar um pontapé nessa porta. Eu não quero saber, eu vou abrir ela a qualquer custo. Isso é Marte. E Marte na casa um vai ter essa característica. Agora, a Vênus na casa um não. A porta tá fechada, eu vou ir para a próxima porta. Esse é um ponto de Vênus, e isso é característica do planeta, tá? E que na casa um vai se expressar de acordo com os assuntos da casa um. Não são pessoas, elas não são pessoas que fazem esforços para agradar o outro. Elas naturalmente agradam o outro. Ela não se esforça para agradar. Ela não é isso, a Vênus ela preserva assim esforços, ela vai sempre por aquilo que está mais aberto, por aquilo. Então, são pessoas com muitas habilidades relacionadas a captarem no outro os caminhos mais fáceis para abrir aquele outro. Isso é legal, tá? São pessoas assim que conquistam, porque Vênus vai ter característica de conquista. Conquista num sentido não ativo, tá? Conquista num sentido de sedução. Elas seduzem o outro, sim, pelo seu jeito de ser, pelo seu modo de se portar, de se falar. Normalmente são pessoas muito refinadas, claro. Tudo isso que eu tô falando vai depender de outros aspectos do mapa, mas normalmente são pessoas que têm assim um requinte, um refinamento, né? E elas vão conquistar, elas vão seduzir o outro pela sua maneira de ser. Não é que elas vão lá forçar alguma coisa no outro, querer que o outro goste dela a qualquer custo. Não que a Vênus na casa um não possa ter essas intenções. São pessoas que gostam de ser agradáveis. Elas gostam, sim, que as pessoas gostem dela. Mas é completamente diferente de planetas mais incisivos, até mesmo como o Sol. Um Sol na um, ele vai ter muito mais essa característica de eu quero que o outro goste de mim a qualquer custo. A Vênus na um, não. Ela vai observar o outro e como o outro se porta e as preferências do outro e aquilo que o outro gosta, e ela vai entrar, ela vai fazer o outro entrar na história dela. Não podemos esquecer que Vênus é o planeta do romance. E é isso, o romance, assim, no sentido de contar uma história e fazer o outro entrar na minha história, sabe? Fazer o outro, assim, se embrenhar. Por isso que é um planeta de sedução. A sedução é isso, né? A sedução é isso, é eu propor para o outro aqui uma história, um caminho, e ele se sente instigado a entrar na minha. Isso é Vênus. Então, a Vênus na casa um, ela, por isso que são pessoas que têm essa questão da beleza muito forte, elas vão ter uma energia sedutora muito natural, mas é completamente diferente de uma sedução, por exemplo, de Plutão ou de Escorpião, que é uma coisa mais assim, que puxa às vezes para um mistério, uma coisa. Não é nesse sentido. A Vênus aqui é mais num sentido. É mais num sentido romântico mesmo, assim, é algo que eu quero saber, tem o tom de mistério, no sentido de eu quero saber mais sobre essa pessoa, mas não tem a profundeza de um Plutão, tá? Não. Ela é muito mais, e vou usar essa palavra aqui no melhor dos sentidos, tá? É muito mais sobre superfície.
É muito mais. A Vênus ela propõe uma superfície harmoniosa, uma superfície. Então, pessoas de Vênus na casa um não necessariamente elas vão fazer você entrar nas profundezas da vida dela, a não ser que tenha outros pontos do mapa, claro, tá? Não, não é sobre isso. É diferente de um Plutão na um que aí te puxa para as profundezas. A Vênus não, não. Eu tô te propondo aqui que tu entre aqui na minha superfície de contato, e ainda mais casa um, que é imagem. É isso aqui mesmo. E outras questões profundas a gente olha em outros pontos, mas uma Vênus de casa um é. E mesmo aqui, ó, aqui a gente tem uma Vênus em Escorpião, claro, que a gente tem uma Vênus em Escorpião, um ascendente Escorpião, muita energia de casa 12, uma lua de casa de Escorpião, tá? Vai ter muita profundeza aqui, mas a Vênus na um ela te chama não com o apelo da profundeza, é isso que eu quero dizer. Não é com o apelo da profundeza. Pode ser que você acabe entrando em profundezas aí. Já um Plutão em Escorpião, ele te chama pelo apelo da profundeza. A Vênus não, não. Ela tem até uma. Digamos assim, estou dizendo apelo, porque a casa um é isso, né? É a porta de entrada para nossa vida. Então é a minha fachada, como é que eu convido o outro a entrar? A Vênus na um ela tá falando muito mais sobre uma beleza mesmo, assim, nossa, sabe quando a gente olha um lugar bonito, assim, nossa, um jardim lindo, uma casa bonita, eu tô pegando uma metáfora, né? Que é realmente isso, nossa, que bonito que é isso, eu quero. Deve ser muito bom conviver nesse lugar. A Vênus não, ela vai trazer isso, assim, nossa, que pessoa bonita, que pessoa bela, que pessoa harmoniosa, que pessoa cuidadosa, que pessoa atenciosa. Deve ser muito agradável estar com essa pessoa. Não é deve ser, essa pessoa deve ser muito profunda. Não, essa pessoa deve ser muito agradável de estar. E isso transparece na no ascendente, né? Transparece na imagem dessa pessoa. Então, essas são as características, assim, sintetizando aqui, claro, e sempre, né? A gente está falando isoladamente de uma Vênus na um. Se a gente for olhar outros pontos do mapa, a gente vai ir agregando mais e mais informações. Mas é isso que eu queria trazer aqui para vocês nesse primeiro vídeo sobre essa série da Vênus. E na sequência, a gente vai falar sobre a Vênus na casa 2.